Tudo bem? Eu sou o professor Antônio, sou professor de Biologia do Ensino Médio do Grupo e Colégio Positivo e hoje, com vocês, pessoal da segunda série do Ensino Médio, vamos trabalhar uma breve revisão sobre os principais filos animais trabalhados anteriormente, baseado em resolução de questões de vestibulares dos principais vestibulares trabalhados a nível do Brasil. Vamos lá! Ok. Nossa revisão vai abordar então quatro filos: Plateumintes, Nemátoda, Molusca e Anélida, que ela vai estar presente no seu material didático na unidade 10, da página 46 até a página 58. Primeira questão, tentei pegar, selecionar algumas questões mais atuais aí para vocês terem noção do que está acontecendo hoje em relação à pergunta sobre esses filos em particular. Então, organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos, que devem preferencialmente refletir as relações de parentesco evolutivo entre as espécies, né? Vão ser agrupados em função de parentesco evolutivo e, obviamente, características morfológicas também, né? O que a gente trabalha na sistemática, na taxonomia, na filogenética e assim por diante. Bom, vamos ver. A tabela apresentada abaixo, né, a parte A do espaço de resposta, daqui a pouquinho aparece para vocês, contém características presentes em anelídeos, plateumintes e moluscos. Preencha corretamente todos os espaços em cinza na tabela, referente às características listadas da primeira coluna, de acordo com as opções indicadas na segunda coluna. Né? Atenção, há duas colunas denominadas X e Y, uma representa moluscos e a outra representa plateumintes. Então vamos dar uma olhadinha na tabela. Não necessariamente a área em cinza, né? Porque na verdade tá a área em branca que tem que ser preenchida, ok? Então vamos começar ali, ó. Inicialmente definir qual é X e qual é Y, qual é molusco, qual é plateumintes, já que o anelídeo está ali no meio. Pessoal, dica, olha em relação ao celoma, tá? O primeiro grupo animal que ele é triblástico, tem os três folhetos embrionários, mas é acelomado, são os plateumintes. Então, plateumintes, letra Y, tá? Obviamente, por exclusão, o X compreende o grupo dos moluscos, ok? Então, vamos preencher ali, começando pelos moluscos, ok? Sistema circulatório, tá? Vai ser presente, vai ter uma estrutura que carrega, né, os gases e nutrientes. Pode ser aberto, pode ser fechado, né? No grupo dos cefalópodes, lá do polvo, da lula, que precisa ter movimentos rápidos, ele vai ser fechado, ok? Em relação a um exemplo de organismo que ele pede ali, a gente já falou em lula e polvo, né, que são exemplos de cefalópodes, mas aqui então surgiu um exemplo de um gastrópodo, no caso o caracol, ok? Vamos lá, anelídeos, obviamente, em relação ao celoma, né? Ele é celomado, é o primeiro grupo na escala evolutiva a ser celomado. Eu até dei uma engasgada agora em relação a isso, porque daqui a pouquinho, na parte B dessa questão, tem um cladograma, tem uma árvore filogenética que coloca anelídeos na frente de moluscos. Mas vocês vão perceber que algum material, às vezes, pode cobrar de vocês o inverso, tá? Primeiro eu falar sobre moluscos e depois de anelídeos. Então, fiquem sempre atentos a esse detalhe. Vamos ver, em relação à simetria bilateral, né? Bilateridade, você vai cortar no meio, tendo duas partes 100% iguais ou quase idênticas, tá? Sistema digestório, a gente sabe que é completo, né? Começa na boca, termina no ânus. Em relação à segmentação, sim, né? O primeiro grupo a ser metamerizado, dividido em metâmeros, e obviamente o principal exemplo do animal que tem o corpo revestido por anéis, né? As minhocas. Agora, em relação aos plateumintes, olha lá. Sistema circulatório aqui é ausente, né? Por difusão, transporte célula a célula. É um animal um pouquinho menos desenvolvido, digamos assim. A gente não pode falar que é um animal mais desenvolvido que o outro, e sim melhor adaptado às condições de vida, ok? Eixo anteroposterior. Pessoal, por que é isso? Anteroposterior é o eixo que leva da parte anterior do corpo até a parte posterior do corpo, no caso de cabeça a cauda. Como foi o primeiro grupo a apresentar cefalização, ele é definido. Você vê a cabeça e o eixo relacionado à cauda, e geralmente esse eixo anteroposterior dá um movimento de adução e abdução de musculatura, que é uma estratégia utilizada como meio de locomoção, às vezes, nesses animais, ok? E, obviamente, um exemplo, então, a planária, a tênia, o esquistossoma e assim por diante. Parte B, olha que eu falei para vocês, para explicar, completar a árvore filogenética, o cladograma. Então, obviamente, plateumintes vai aparecer antes da anelídeos. Se eu estou trabalhando com uma segunda opção, é molusco, obviamente, né, a característica evolutiva nessa questão da Unicamp considerou moluscos um grupo, né, um filo após os anelídeos.
Vamos lá, questão de Londrina. Pessoal, a revisão do professor Ivan não trabalhou com vocês a parte de verminoses, mas eu acho que é muito válido trabalhar um pouquinho, uma questão pelo menos sobre a verminose desse grupo em particular. Ok? Então, as verminoses, como causadas por plateumintes parasitas, está relacionada a situações socioeconômicas desfavoráveis. Frequentemente, essas doenças afetam pessoas que vivem em condições precárias de habitação, saneamento e de maus hábitos de higiene. Com base nos conhecimentos sobre teníase, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Uma característica da tênia é a presença de tubo digestório, uma vez que esses parasitas precisam digerir o alimento. Não, já está errado. Galera, dentro dos plateumintes, a classe cestoda, né, a tênia, sistema digestório ausente, ação exfoliativa, absorve tudo já digerido do seu hospedeiro. Letra B. O hospedeiro intermediário da tênia solium é o boi e da tênia saginata é o porco. Já está errado aí, está invertido. Lembra, saginata. A nata vem do leite que estragou. Quem dá leite? A vaca. Hospedeiro intermediário, bovinos. Tênia solium, hospedeiro intermediário, suínos. Letra C. Uma parte importante do ciclo da teníase é quando as fezes do porco ou do boi, contaminadas por cisticercos, acidentalmente caem na água e são ingeridas pelo humano. Não, galera. Esse ciclo é o ciclo da cisticercose. Mas tem uma dúvida, tem uma pegadinha, né, nessa questão em particular, porque a cisticercose é quando a gente ingere o ovo e não a larva. Só que a larva tem o nome de cisticerco. Puta, engoliram o cisticerco. Cisticercose. Não, teníase, tá? Lembrem disso. Letra D. O ser humano contamina-se ao ingerir carne crua ou mal cozida que contém cisticercos, a larva, os quais no intestino delgado sofrem alguma alteração e prendem-se à mucosa intestinal através do escólex. Escólex é a cabeça. Na tênia sóleo que tem ventosa e gancho. Na tênia saginata, apenas ventosa. Então, letra D de dado, alternativa correta. Ok? E a teníase, quando comparada à cisticercose humana, é a forma mais grave? Não. A cisticercose, especificamente a neurocisticercose, é a forma mais grave da doença. Próxima questão. Vamos lá, Federal do Paraná. Animais são eucarióticos multicelulares e heterotróficos, mas nem todos têm tecidos verdadeiros ou cavidades digestórias. Embora não seja presente em todos os animais, muitos possuem, além da cavidade digestória, uma cavidade celomática ocupada por órgãos internos. Galera, só voltando um pouquinho, não faz parte dessa revisão, mas o filo dos poríferos, tá? É o primeiro filo. Vamos lembrar um pouquinho? Então, considerando a formação da gástrula, da cavidade digestória e de tecido, explique por que as esponjas não podem ser classificadas como parazoários. Lembra a definição, galera? Parazoário é pluricelular. Tem várias células, mas não forma tecido, tá bom? Então, as esponjas não têm nenhum tipo de órgão de estrutura fisiológica que vai estar realizando função, é 100% celular e, obviamente, por ser parazoário, a definição de pluricelular, onde tem várias células, mas não forma tecido. Letra B. Os plateumintes são acelomados, de modo que a única cavidade corporal é o tubo digestivo. Explique qual a estratégia desse grupo de animais para distribuir o oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Galera, sistema circulatório é ausente, tá? Então você vê ali, ó, a cavidade gastrovascular ramificada, conseguindo distribuir oxigênio e nutrientes para todas as células do animal. No caso, o que eu ia falar para vocês, difusão, significa transporte célula a célula. Também, em função disso, que esses animais não vão possuir um tamanho corpóreo muito grande, já que é um tipo de transporte lento e não tão eficiente como o próprio sistema circulatório. Letra C. Considerando que nematóides e anelídeos são, respectivamente, pseudocelomado e celomado, explique o que é o papel da importância do esqueleto hidroestático presente nesses grupos. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre celoma e pseudoceloma, tá? Mas a questão em particular pediu do esqueleto hidroestático. Gente, olha ali, ó, corresponde ao líquido aquoso que preenche, a cavidade corpórea, né? Que ele vai auxiliar no movimento, né? Na escavação de minhocas, de anelídeos em particular, e, obviamente, na transmissão de oxigênio, de nutrientes em todo o corpo do animal, né? No caso, o transporte, digamos assim. Ok? Vamos lá? Próxima questão. Bom,
Observe a figura com os cortes transversais do corpo de animais triblásticos, representada por números romanos, e os números em arábico correspondem aos folhetos embrionários e às cavidades, e alguns exemplares representados por letras. Então vamos interpretar. Esse número 1 aqui, gente, ele é um indivíduo celomado. A gente consegue observar ali, ó, os 3 folhetos, né? Eu já vou dar uma definição mais ou menos de celoma, já que o animal celomado é quando você tem a mesoderme em contato com a ecto e com a endo, que a gente vê aqui no caso desse primeiro quadrinho. No próximo quadrinho, nós temos um animal acelomado, um animal maciço, tá? Você vê ali, né, o corpo sem uma cavidade, apenas aquele tubinho ali que é a cavidade gastrovascular. E nesse quadradinho aqui nós temos um animal pseudocelomado, onde a mesoderme, que é o número 3 ali, que só está indicado em rosa, ele está apenas em contato com a ectoderme e não com a endo, diferente lá do quadrinho 1. Tá? Então, a gente vê ali um animal celomado corresponde ao animal da letra B, que é um anelídeo, uma minhoca. Né? Já o animal pseudocelomado, acelomado, a planária, triblástico mais acelomado, né? Não tem folhetos embrionários. Quer dizer, tem folhetos embrionários, mas não tem celoma. E o número 3, um indivíduo pseudocelomado, no caso uma lombriga, né? A gente vê ali um Ascaris lumbricoides, onde a mesoderme só está em contato com a ectoderme. E nisso aqui a gente consegue ver, né? Então ali o número 1 remete ao folheto embrionário mais interno, que justamente forma a cavidade gastrovascular, a endoderme. O número 2, a meso, e a número 3, a ectoderme, o folheto mais externo. E no caso ali aparece o número 4 em alguns indivíduos dos plateumintes e dos nematelmintes em função do parasitismo, que ele tem que ter uma cutícula protetora. Perceba que no grupo 2, na planária, isso não existe em função que a maioria desses animais são de vida livre, tá? Então, obviamente, letra A, nemátoda, letra B, anelídeos e letra C, plateumintes. Baseado nessa breve explicação, vamos encontrar a resposta. Então, está marcada pela letra C, tá? Para não perder muito tempo de resolução, né, já que o nosso tempo é curto, a gente vê aqui toda a correlação que a gente fez na primeira parte da questão. A gente encontra o número 2, indivíduo acelomado, o 1, folheto embrionário mais interno, o 2, o mediano, a mesoderme, a 3, a ectoderme. No caso ali, eu tenho, né, os plateumintes representados em C pelas planárias de água doce, já que ele pediu a correlação correta nas outras alternativas ali. Vocês podem dar uma olhadinha depois, já que você tem essa função de parar o vídeo, ir e voltar a hora que vocês quiserem, para ver aonde estão os erros dessa questão em particular, ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham atendido. Contem sempre conosco, né, com todo o grupo de professores do Colégio Positivo. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.